Palmeiras e Claudinho, toda janela surge essa negociação. Eu tenho a impressão de que eu tô num looping, Erla, que eu tô preso num looping. Toda vez o Palmeiras volta lá e faz uma consulta pelo Claudinho. Agora, os amigos do nosso palestra trouxeram aqui pra gente como está essa situação, como está a estratégia do Palmeiras para tentar trazer o Claudinho. Para contratar Claudinho, o Palmeiras vai tentar reduzir pedida do Zenit pelo meia, entendo os valores. Basicamente, a estratégia do Palmeiras é: baixa aí, vai meu, tá mais barato, dá para fazer mais barato? Não. O Verdão trabalha para avançar nas tratativas e deverá se reunir com o staff do jogador nos próximos dias para alinhar uma proposta. O Palmeiras segue buscando possibilidades para acertar com novos jogadores e tem Claudinho do Zenit um alvo nessa janela de transferência. O nosso palestra apurou que, apesar de não ter um valor exato pedido pelo clube russo, o entendimento das partes é que o desejo inicial é entre 22 milhões de euros, cerca de 134 milhões de reais, e 25 milhões, cerca de 157 milhões. O Verdão deverá se reunir com o staff do jogador nos próximos dias para alinhar uma proposta que possa ser aceita, compondo valores fixos e variáveis menores do que os 22 milhões de euros. As conversas acontecem há cerca de 3 semanas, ou seja, já a gente compra um bolo e põe uma velhinha também, junto com o Andréas, vai dar um mês de negociação. A diretoria do Palmeiras entende a complexidade do negócio com Claudinho, que renovou seu contrato recentemente com o Zenit até junho de 2028, com a possibilidade de mais um ano. O meia titular da equipe tem confiança da comissão técnica e da diretoria do clube russo. Tem mais alguma coisa aqui? Desde que chegou ao time da Rússia em 21, o Claudinho tem 122 partidas, com 21 gols e 28 assistências. Não são bons números não, hein, cara? Pra meia, hein? Pra Rússia? Pra meia. Então, tudo bem que a gente não analisa as coisas como se fosse uma planilha de Excel, né? Não dá para analisar como se fosse uma planilha Mas esses númerozinhos aí, realmente, até eu ia falar, pô, vocês querem 22 milhões de um cara com 22 gols em 120 partidas? Advogando pro lado dele, daria 49 participações em gols, né? Juntando os números. Mas ainda assim. Tá... Mas enfim. Exato. Para 2025, o Palmeiras já acerta a contratação dos atacantes Facundo Torres, vindo Orlando, papapá, aqui tá falando das outras, né? A informação do interesse em Claudinho foi noticiada primeiro pelo jornalista Facincani, então tá aí, créditos ao Facinca. Então, nada de novo no mercado, né? Palmeiras se assustando. O que me pega aqui, como os caras trouxeram aqui pra gente, a Leila disse que ainda quer um zagueiro, um meia, o Andréas, no caso, e um atacante. Enquanto o Abel falou que também quer um centroavante. E o Claudinho, cara, deixa eu tentar puxar alguns números aqui. Na temporada 24-25, ele tem 20 jogos, 1 gols, 5 assistências. Ele precisa de 243 minutos para marcar. Mas o que me preocupa aqui é que o Palmeiras mais uma vez sonda, e a gente tem mais uma oportunidade de cortina de fumaça. Você viu como é que é o nome dele? O Testor, agora, ele foi buscar, ele vendeu o Luiz Henrique para o Zenit, né? Ele fez ali uma espécie de compra meio que casada. Ele vendeu o Luiz Henrique para o Zenit por 35 milhões, comprou o Arthur e o Wendel. Entender mais ou menos a mecânica que eles fizeram aqui. Tem um jogador que parece que chega no meio do ano. O volante Wendel, parece que o Wendel ele chega no meio do ano. O clube russo também informou que chegou a um acordo com o Botafogo para transferência. O Arthur vem já. E o Wendel vem no meio do ano. Então, ou seja, os caras fizeram todo um esquema aqui, os caras conseguiram fechar a transferência rápido. Eles já venderam o Luiz Henrique, já contrataram o Arthur e fecharam o Wendel. E o Palmeiras é 1 mês, é 2 meses, é 3 semanas. Te preocupa, não, cara? Aí eu vou, igual os cariocas dizem, né? É o carioca que fala, né? Vou ficar de xereca. Isso que os caras sabem. Porque eu simplesmente dei uma cagada na cabeça esses dias do Textor, porque ele realmente tá vendendo todo mundo, tava desmanchando o time. Ainda mantenho isso, porque eu acho que desmanchar time era uma coisa que tinha parado no Brasil e voltou agora com o Botafogo, né? Time campeão que desmancha de uma temporada para outra. Mas ele tá se mexendo para também não ficar de mãos atadas, né? Eu acho que o erro dele hoje é não ir atrás de técnico mais rápido, mas enfim, é o problema dele também. Mas o Palmeiras tá muito... 3 semanas aí, a gente nem sabia, hein? Se a gente soubesse, a gente já ia ter gravado pra caramba já e... Meu Deus, eu cheguei a ver, acho que essa semana, né, que o Facincani chegou a falar sobre isso, demora muito, velho. Realmente isso me irrita. Eu acho que
de todas as críticas que eu fiz à Leila desde que ela assumiu, a maior foi da lentidão, né? Lentidão no mercado. A gente tem o Aníbal Moreno, o melhor exemplo, né? Que sai o Danilo, depois o Aníbal veio depois de 1 ano e meio, né? Tipo, com um ano e meio de muito atraso, né? Para substituir o Danilo. O Zé Rafael teve que virar 5 e tal, se virou bem, mas a gente sabe que não era a posição dele. Então, acho que a minha maior crítica para a Leila sempre foi a lentidão. E tá tendo isso de novo, né? Agora no Claudinho e no Andrés Pereira, que nem novidade a gente tá tendo mais, né? A parada parece estar congelada. Mas, cara, por que não passa a ser criativo, igual foi na transferência do Paulinho? Você não viu o que o Palmeiras fez na transferência do Paulinho? Deu 2 jogadores que não usava e conseguiu comprar o Paulinho por um montante alto. Então isso já quebra o nosso paradigma aí de que o Palmeiras não vai investir. Tá disposto a investir. Mas por que não começa a usar opções não tão comuns, não tão recorrentes como costumava fazer? O vai tentar e o está pensando para fazer a proposta que é o que mata. O clube já sabe o valor do Claudinho há trocentos e trocentos anos. Manda o valor que pode pagar ou faz um esforço, coloca uma porcentagem de venda de algum outro jogador. Por exemplo, se você tem um garoto que pode surgir, não, por exemplo, não precisa ser um cara no quilate do Hendrick ou no quilate do Estevão. Próprio Richard Rios, por exemplo, vocês têm preferência de compra aqui do Richard Rios, coloca alguma coisa desse sentido. Ou tenta fazer, envolver, talvez, até uma futura negociação, por exemplo, com o Richard Rios, uma porcentagem, abater algum valor, usar desses gatilhos, desses mecanismos, igual o Palmeiras usou com o Galo. Se eu não me engano, o Palmeiras ficou com o quê? Com 40% do menino? Você sabe me dizer? Se eu não me engano, o Palmeiras ficou com 40% do Gabriel Menino ainda numa negociação, porque ele deu 2 jogadores, comprou o Paulinho e usou de um mecanismo muito inteligente. São 2 jogadores que não vão usar. Era coisa que o Palmeiras poderia usar como moeda de troca, né? E tem muito jogador talentoso que poderia usar para entrar nesse mecanismo. Isso, 40%. Então, exatamente. Então, o Palmeiras ainda tem 40% do Gabriel Menino. Foi um excelente negócio. Se ele for negociado por um time da Europa e ele tem potencial, ele já jogou bem, já jogou muito bem contra o Cruzeiro agora. Então, fica aí um alento, né? É uma coisa que o Palmeiras poderia fazer. É desesperador, cara. Desesperador. O Palmeiras sondar e não contratar. O Anderson Barros segue, né? A gente não sabe se é o Anderson Barros literalmente está negociando. Disseram que foi o Leonardo Holanda que assumiu as negociações. Mas, cara, precisa ser mais rápido. Precisa ser muito mais rápido para fazer. Porque a temporada já começou, né? A temporada já tá aí. Sim. E só rolou no final de semana aí o jogo Galo e Cruzeiro, e pau cantou lá, né? Os caras se matando lá em campo. E aí o Saravia deu um no meio do Dudu. E a galera começou a compartilhar como se fosse o menino, né? Que no vídeo parece mesmo. E foi o Saravia, viu, rapaziada? Foi o menino que deu no meio do Dudu. Mas eu também acho que não vai faltar oportunidade para isso acontecer pelos dados de lá, não. Que eles vão se encontrar bastante. Por falar em clássico, né? Só para dar uma passada aqui, porque ontem o Palmeiras foi eliminado na Copinha. E aí o Corinthians deu uma zoada lá, falando que foi cancelado o primeiro derby, né, do ano, porque o Palmeiras pegaria o Corinthians, que se classificou em cima do Vasco. Aí o João Paulo Sampaio deu a famosa carteirada, né? Será que se vale a pena trazer esse time de volta para o derby não ser cancelado? Que é todos os meninos que poderiam estar jogando a Copinha ainda. E aí ele fez questão de deixar os valores que eles foram vendidos, né? Eu tenho o Vitor Reis aqui. Olha, tem até o Felipe Jack, eu nem conheço, mano. O Palmeiras fazendo grana com os moleques que a gente nem conheceu. Aí depois o Palmeiras. Esse moleque foi pro Como da Itália. Foi jogar num clube chamado Como, lá na Itália. Pra você ver como o Palmeiras faz dinheiro, às vezes a gente nem fica sabendo. Sim. E aí, né, mano, o Palmeiras ainda deu até uma zoada, colocou uma foto do João Paulo Sampaio lá, como se ele estivesse trampando ali de estagiário, né? Mas enfim, né? Só para não deixar passar, o Corinthians é maravilhoso. Eles conseguem passar vergonha até quando ganha, né, cara? É impressionante. Pelo amor de Deus, né? Eu vi que a galera deu uma pesada, eu entendo, dar uma cornetada, mas fica se preocupando com copinha, com a base que a gente tem, com o dinheiro que a gente tá fazendo hoje em dia, não dá, né? Seria legal ganhar, seria, mas também, olha lá, subiram 5 moleques que estavam jogando copinha profissional e mais o próprio Patrick que a gente falou aqui, que foi pro Galo. Então são 6 moleques titulares que poderiam estar jogando e não estavam. Então, eu já achei que chegou até longe demais pela desmontagem que teve. Mas eu não ligo de verdade pra Copinha. Vi uma galera reclamando forte ontem sobre Copinha, que poderia usar. Concordo. Poderia ter mantido a molecada ali a título de carimbo, né? Pra você carimbar mais um trabalho vencedor da base do Palmeiras, você ganhar uma Copinha. Mas o objetivo é revelar jogadores. Você já tem aí o Figueiredo, né? Figueiredo também que é um cara que pode agregar muito. Você tem o próprio lateral do Palmeiras, que é
que joga uma barbaridade. Esse moleque, se bobear, ele pode fazer a do Marcos Rocha ali já, né? Sem errar muito. Ele joga muita bola. É Gilberto, né, o nome dele? O cara joga muita bola. É um absurdo que esse cara dá de assistência. Enfim, tem muitos valores que no fim das contas é isso o que conta, né? Você prefere o quê? Você prefere ter 10 copinhas e revelar o Boquita? Você prefere ter duas e revelar Hendrick, Estevão, Gabriel Jesus, sabe? E, mano, e gerar caixa pro clube, né? Eu vi o Lulinha, ele jogou, a copinha do Lulinha foi aqui, a fase de grupos Araras, foi aqui em Araras, né? No Hermínio Almeto. Mano, deitou, moleque, parecia real. Os caras até brincavam que ele falou que era mistura do Ronaldinho com o Kaká. Na base ele era mesmo, ninguém segurava o moleque. Depois que deu, né? Esse daí é a fama do Corinthians, né? O molecada voa na base e depois vira piada. O Wesley, os caras queriam vender o Wesley igual a gente vendeu o Hendrick e o Estevão. Por fim, o Vitor Reis, zagueiro, foi vendido melhor que o Wesley, que é atacante. Então, não dá nem pra comparar hoje, velho. Exato. E vamos encerrar esse vídeo aqui que parece que tem outra sondagem do Palmeiras. O Palmeiras, pelo menos em sondar, está muito bom. Fechado, senhores? O que você pensa a respeito aí? Provocação do João Paulo Sampaio. Agora tem que ganhar no campo dos caras também, né? Os caras ganharam da gente no Brasileirão lá, pelo amor de Deus, uma encheção de saco, para eles parece um título. Precisa bater neles no Paulista aqui agora, né? Mas enfim, o que você pensa aí, ó? Palmeiras sondando o Claudinho, os valores voltaram a assustar, pelo que parece, e agora João Paulo Sampaio respondendo em direta do Corinthians. Deixa aí nos comentários o que você pensa a respeito, dá like no vídeo, faz o pacotinho inteiro aí. Fechados, estamos juntos, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e tchau!